Muito bem, vamos então pensar sobre a nossa relação com o planeta. Devemos preservá-lo ou devemos consumi-lo? Ok, você está aqui em mais uma reflexão da IB Horto e vamos pensar um pouco nessa relação entre fé e meio ambiente. De um lado, nós temos os ambientalistas preocupados com a preservação do planeta e os seus meios sustentáveis, né? Eles alegam que se não cuidarmos da nossa casa, seremos em breve despejados pela mãe natureza. Do outro lado, os capitalistas, né, focados ali na renda, na evolução do sistema produtivo, argumentam que se nós não extrairmos o melhor do planeta, passaremos fome, entraremos em colapso e geraremos uma grande crise. E nós cristãos, como devemos nos posicionar neste tema tão atual e complexo? Bom, nós sabemos que as civilizações antigas, elas tinham grande apreço pela natureza. Talvez por superstição ou desconhecimento das leis naturais, eles viam os elementos do céu, terra e mares como divindades. Desde os gregos pré-socráticos, né, até as comunidades indígenas americanas, o sol, a lua, os mares e até as montanhas eram os deuses a serem temidos e, por isso, preservados. Bom, a questão é que com a chegada da modernidade, explorar e subjugar a natureza ao conhecimento científico gerou riqueza e crescimento econômico. Então, os elementos naturais, eles foram entendidos, né, como participantes deste cosmos e não mais senhores das nossas próprias vidas. A ciência, então, ela desvendou e dominou a natureza e vendeu a ideia de que os recursos naturais eram inesgotáveis. Nós entramos, então, no século XXI agora e percebemos que em apenas 300 anos de exploração, a natureza já dá sérios sinais de esgotamento. Em apenas 3 séculos, nós devastamos imensas florestas, poluímos os rios com dejetos, enchemos os oceanos de plástico e de lixo, nosso ar está péssimo, a camada de ozônio comprometida, enfim. E a nossa fé? E a igreja, né? Como é que lida com esta temática? Bom, por muito tempo a igreja ela se calou sobre este assunto, entendendo que talvez os cristãos tenham sido chamados para pregar o evangelho que salva o homem deste mundo mau e perverso. Então, de certa forma, as nossas denominações elas também foram influenciadas pelo espírito da modernidade. Crescemos impulsionados pela liberdade individual e pelo progresso científico. Acabamos ficando do mesmo lado que explora sem medir consequências e fechamos os olhos para os abusos feitos à criação de Deus. Olhando agora para as Escrituras, gente, nós percebemos que a igreja, ela sim foi omissa em seu chamado para cuidar e cultivar a arte do seu Criador. Assim como um artista, nós vemos Deus em Gênesis pintando um lindo quadro e como um jardineiro plantando um belo jardim. O texto diz que o Senhor plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem que havia formado. Ele colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Neste paraíso, tudo era perfeito e vivia em plena harmonia, onde homens, animais e recursos naturais estavam em plena paz e equilíbrio. Além de jardineiros, também fomos chamados para sermos gestores deste paraíso, né? Um tipo de mordomo que o Criador confiou à sua criação.
O relato diz que Deus deixou o mandato para a humanidade governar a terra com total responsabilidade. Até que o coração da humanidade se corrompeu com as propostas do mal e foram infectados ali com o egoísmo e a presunção. Tal rebelião gerou desordem e caos no mundo perfeito de Deus. Desde então, a criação geme, aguardando sua restauração. Somos, portanto, chamados por Deus à restauração de toda a criação em Cristo Jesus, pois é o plano do Pai restabelecer a ordem, a harmonia e o equilíbrio em seu mundo criado. Todo cristão, portanto, é convocado por Deus às suas origens de cuidado e cultivo da natureza antes do caos instalado. Nós não podemos continuar replicando o modelo dos nossos pais de exploração dos recursos sem pensar nas consequências. Os cristãos são, portanto, zeladores desta casa, mordomos dos recursos e jardineiros do lindo jardim plantado por Deus. Bom, eu sei que muitos pensam ser besteira cuidar do planeta, já que Deus irá destruí-lo um dia. Mas nós precisamos considerar 2 pontos. Primeiro, que Deus não disse que irá destruí-lo completamente, mas que o planeta sofrerá os danos parciais do seu julgamento. E o segundo ponto é que o julgamento é dele e não nosso. Nós, portanto, não fomos chamados para destruirmos nada. Eu quero fechar então essa reflexão dizendo que nós, os cristãos, como igreja e comunidade de fé, nós devemos sim nos preocupar com o descarte do lixo que geramos. Devemos também nos preocupar com o consumo desequilibrado dos recursos. E também somos chamados para sermos promotores de políticas públicas que preservem o meio ambiente. Negligenciarmos, portanto, esse mandato cultural é omissão grave diante de Deus. Eu deixo, então, essa reflexão e eu queria ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos, ok? Um grande abraço, fique na paz.